Você está gravando, avisa a todos que estão sendo gravados. Então, agora aqui, exercício para a segunda questão, né? A nossa segunda questão foi a do bateria, resistor e LED. Então, o exemplo que eu já tinha dado em outra aula era esse daqui, e é o mesmo que vocês vão seguir para resolver a questão da prova. Então, eu peguei aqui uma bateria de 9 volts. Eu, para simplificar, vou colocar aqui um resistor de 1 kΩ. Vocês já vão entender por quê. Então, a minha fonte de energia, de tensão, ela tem 9 volts. Aqui eu vou colocar o LED. E eu já vou afirmar que esse LED é um LED vermelho, o que dá uma queda de tensão de aproximadamente 2 volts. E quando eu ligar esse circuito, vai circular uma corrente por aqui e que eu quero saber o valor dela. Quando eu ligo o circuito, essa força eletromotriz, ela provoca movimento das cargas elétricas e, nesse sentido que está aqui, de circulação, só um instante. Então, nesse sentido que está aqui a corrente, se ela circular do positivo para o negativo, passa no mesmo sentido da seta do LED. Então, o LED acende. Ele conduz e o LED acende. Se tivesse ao contrário, ele não conduziria, a corrente seria zero, não passaria a corrente, o que o diodo só deixa a corrente passar no sentido da seta dele, e o LED não acenderia. Mas nesse sentido aqui ele acende. Quando ele acende e a corrente está passando por ele, ele deixa uma diferença de potencial de aproximadamente 2 volts, porque é um LED vermelho. Muito bem. Como a força eletromotriz tem uma diferença de potencial, tem uma DDP de 9 volts, e sobre o LED fica uma diferença de 2 volts, então aqui tem 9 volts, positivo e negativo, aqui tem 2 volts, positivo e negativo aqui, que é a diferença de potencial. Quanto é que sobra? Sobra aqui uma tensão de 7 volts. Veja, essa DDP aqui é uma diferença de potencial provocada pela corrente passando no resistor. Essa DDP aqui é uma diferença de potencial provocada pela corrente passando no LED. Essa diferença de potencial daqui, da força eletromotriz da bateria, ela é provocada por uma reação química. Ela é um gerador. E aqui é um consumidor. Ele consome energia. Se você somar as diferenças de potencial de quem consome energia, tem que dar igual à tensão da fonte. Então, 2 volts mais 7 dá 9. Ok. Isso aqui é a segunda lei de Kirchhoff. Né? E a corrente, quando sai da bateria, passa pelo resistor, passa pelo LED, é a mesma intensidade de corrente elétrica. Como é que você calcula a intensidade de corrente elétrica? Você pega a lei de Ohm. Lei de Ohm. A lei de Ohm é a seguinte: a intensidade de corrente elétrica é proporcional à tensão dividido pela corrente, inversamente proporcional à resistência. Então, como é que eu calculo a intensidade de corrente elétrica? Vamos botar aqui. Como é que eu calculo essa intensidade de corrente elétrica que passa no resistor? Aqui. Isso vale para o resistor, né? Aqui. A tensão no resistor dividido pelo valor do resistor dá a intensidade de corrente que passa no resistor. A corrente que passa no resistor é a mesma que passa no LED. Então, se eu conseguir calcular a corrente aqui, eu estou automaticamente calculando a corrente no LED. Então, vamos lá. Eu tenho quantos volts no resistor? 7 volts. Qual o valor do resistor? 1000 ohms. 1000 ohms.
Quanto dá essa conta? 0,007. O quê? Corrente. Corrente medida em ampere. Repara que se eu andar com a vírgula 3 casas para a direita, eu vou para milésimos de ampere. Então, se eu andar 3 casas para a direita, eu vou para 7 milésimos de ampere. 7 miliampere. Então, a vírgula veio para cá, para a direita, 3 casas, eu estou em milésimos. Então, aqui é unidade, décimo, centésimo, milésimo. Unidade, décimo, centésimo, milésimo. Então, dá 7 milésimos de ampere. Eu escrevo simplesmente 7 miliampere. 7 milésimos de ampere. Pronto. Já sei a corrente no resistor. 7 milésimos de ampere. Então, 7 miliampere é a corrente que passa no LED também. Pronto. Achei a corrente no LED. A corrente do LED é de 7 miliampere. É para isso que serve o resistor. Para ajudar a determinar qual é a corrente que passa no resto do circuito. O resistor, por si só, ele só tem utilidade assim em chuveiro elétrico, por exemplo, que é para aquecer água, né? Mas no circuito eletrônico, de um modo geral, é para determinar a corrente em algumas partes do circuito. É por isso que os circuitos eletrônicos usam resistores, né? Esse vai ser assunto de outra aula, né? Muito bem. Então, a aula lá de polarização de transistores, né? Lá em eletricidade eletrônica, né? Aqui não, aqui é muito pouco. Mas então, esse é o procedimento para calcular a corrente no LED, né? E isso aqui, então, é suficiente para vocês resolverem a questão da prova.